Fala pessoal, aqui é o Wagner do Criar Site Web. No tutorial de hoje eu vou estar ensinando para vocês como importar uma base de cadastro no formato CSV ou formato multicampos, muito utilizado quando a base de cadastro do cliente possui nome, sobrenome, e-mail, telefone, endereço, enfim. Quando a base de cadastro possui mais de um campo, mais de uma categoria. E alguns clientes têm dificuldade de importar esse tipo de base, né, devido a ser um tipo de base aí que normalmente não é fornecido, então eles têm dificuldade de fazer esse tipo de importação. Então nesse tutorial eu vou estar explicando como fazer essa importação, os detalhes técnicos, tudo direitinho. Aqui é o criarsiteweb.net/e-mail marketing, consulte aqui os preços atualmente de plano de e-mail marketing. Tem um plano inicial, 20 mil envios por mês, tem um plano básico, 70 mil disparos por dia, tem um plano ilimitado de R$100, com velocidade de até 100 mil envios por hora, e tem um plano de 200 mil envios por hora. Enfim, aqui tem todo tipo de plano para estar atendendo aí a necessidade aí da sua empresa ou da sua divulgação pessoal, se for o caso. Bom, vamos lá. Aqui nesse exemplo eu utilizei uma base de cadastro de uma cliente Roberta. Então vamos lá. Aqui já estava aberto, né? Como vocês podem ver. Essa lista ela tem o DDD, o telefone, nome, endereço, número, bairro, CEP, etc. O e-mail também, né? Que é o principal, está aqui, né? Então, como se pode ver, ela tem multicampos. A gente vai estar utilizando ela como exemplo. Eu abri ela pela Microsoft Excel, tá? Então, após abrir a base de cadastro, normalmente quando a base possui multicampos, ela vem no formato XLS, que é o formato compatível com o Excel. Apesar de você estar utilizando aí, poder utilizar outros softwares para abrir esse tipo de formato, normalmente por padrão o Windows ele vai abrir pelo Excel. O que ocorre aqui? Na hora que o usuário for salvar esse tipo de documento, ele deverá escolher salvar como outros formatos, para dar a opção de salvar em CSV, que é o formato utilizado no painel de envios de e-mail marketing fornecido pelo Criar Site Web, pela gente aqui. Então, abriu a sua base de cadastro pelo Microsoft Excel, escolhe salvar como, né? Aqui, clica aqui em cima aqui, salvar como, outros formatos. Aí ele já vai estar aqui com a opção CSV. Se não tiver, é só clicar aqui, ó, e escolher o CSV separado por vírgula, ok? A gente vai salvar, vou colocar aqui lista Roberta V3, porque já tinha uma lista criada. Ele vai dar esse aviso aqui de compatibilidade, é só você clicar em sim, não tem problema. Ok, salva a lista no formato CSV, a gente vai para o painel de envios, criar site web. Vamos lá. Lembrando que eu estou usando essa base apenas para exemplo, ok? Porque essa base é de uma cliente nossa, da Roberta. Vamos aqui, vou fazer desde o passo inicial. Criar lista de contatos, que é a primeira etapa para se importar a base de cadastro. Então, primeiro você tem que criar a lista, né? Colocar o nome, sua preferência, em seguida fazer a importação dos cadastros. Então, primeiramente, criar lista de contatos. Lembrando que cada cliente possui a sua URL de painel, ok? Essa URL aqui é sobre um tipo de plano oferecido pelo Criar Site Web, mas outros clientes podem ter aí outras URLs fornecidas por nós.
Então, em caso de dúvida, é só revisar o seu e-mail de ativação, que lá contém sua URL de acesso, usuário, senha, conexão SMTP, se achar necessário, dicas de uso, dicas de integração, tá tudinho no e-mail de ativação, tá bom? Voltando ao assunto aqui da mensuração, nome da lista, eu coloco o nome desejado, vamos botar a lista, Roberta 1. Os dados abaixo lá não precisa alterar não, tá bom? Após criado o nome da lista, a gente vai agora fazer a importação, né? Então, contatos, importar contatos de um arquivo. A gente vai selecionar a lista da Roberta, no caso a lista atual desejada, né? Aqui, a única coisa para o formato CSV ou multicampos, após salvo pelo Excel como CSV, a única coisa que vai ser modificada é o separador. Por quê? Apesar do Excel citar, salvar com vírgula, normalmente ele salva com ponto e vírgula. Então você vai utilizar aqui o ponto e vírgula, ou seja, no separador para formato CSV multicampos, você vai substituir no seu painel de importação a vírgula pelo ponto e vírgula, ok? Em seguida, seleciono o arquivo. Vou colocar aqui a base de cadastro da Roberta. A base dela foi utilizada como exemplo para esse tutorial. Clique em próximo para o sistema importar. Bom, agora vem aqui a parte que alguns clientes se embolam, né? Se confundem. O que ocorre? Na verdade, essa etapa é bem simples. Aqui a única coisa que você vai fazer é apontar sobre qual tabela o sistema vai fazer a importação. Por exemplo, na tabela DDD, como você não vai utilizar uma função DDD na sua campanha, ela não é necessária, então a gente deixa por padrão none, ou seja, nada, não chamar, ok? None. Telefone também não vamos utilizar, então não, coloca none não. Telefone 2 também não. Essas são as tabelas, né? As categorias do seu documento do Excel. Olha, tá vendo? DDD, TEL 2, TEL 3, TEL 4. O sistema, quando você importa pelo CSV, pelo separador ponto e vírgula, ele te dá essas opções de importação de multicampos, por categoria ou por tabela, se assim achar melhor classificar. Então também nós vamos usar o telefone, agora o nome a gente vai usar. Então vamos colocar aqui a legenda, né, a variável referente ao nome. Nome, como é o nome do destinatário, a gente coloca first name, né, que é o primeiro nome, né? Esse campo first name pode variar se você criar um outro campo no futuro. Estarei falando sobre isso num próximo vídeo. Mas aqui no caso o nome, first name, esse mapa aqui também não é necessário, não é necessário, número também não é necessário, nome, complemento também não, bairro não, CEP não, cidade não, sexo não, data de nascimento também não é necessário, então deixa nome. Agora a gente vai para o e-mail, né? O campo do e-mail é o e-mail, então a gente seleciona e-mail. Bom, vamos ver aqui mais alguma coisa que a gente pode utilizar, só fazendo uma revisão. Quando a lista do cliente possui um sobrenome, é só a gente colocar last name, ok? Ou seja, nome, primeiro nome, first name, e sobrenome, last name. Bom, então nessa lista, como ela não tem um campo sobrenome, apenas o nome, a gente vai utilizar o nome, né, do destinatário e o e-mail, né, que corresponde aqui ao e-mail do destinatário, e o nome ao nome do destinatário, como você pode ver aqui, tá vendo? Nessa base de cadastro, o nome está junto com o sobrenome, ok? Bom, após apontar sobre cada
cada campo que o sistema vai utilizar, cada categoria, clique em próximo. Iniciar a importação e o sistema vai estar fazendo a importação dos dados. Vou só aguardar. Esse campo aqui de linhas contém dados corrompidos. O que ocorre? Às vezes é algum endereço inserido de forma mal codificada, por exemplo, sem utilizar o arroba ou com algum ponto onde não deve ter, então ele é colocado como dados corrompidos. Mas no final da importação você pode revisar esses dados e editá-los manualmente se achar necessário. Só aguardar a importação. Bom, a importação foi concluída com sucesso. Aqui a gente tem algumas informações, contatos duplicados, é só clicar para obter mais informações, você vai ver o tipo de contato que foi duplicado. E aqui 968 contatos com dados corrompidos, é só clica aqui para a informação que você vai conseguir visualizar o motivo do sistema classificar os dados como corrompidos. Aqui ele vai estar explicando. Cadê? Endereço de e-mail inválido, tá vendo? Endereço de e-mail inválido. Endereço de e-mail inválido, ou seja, certamente não tinha uma categoria específica para esse destinatário referente ao e-mail, tá vendo? Então você pode revisar aqui se você achar necessário, contestar com o seu fornecedor de base, se também achar necessário, enfim, fechar. Bom, então é basicamente essa forma de importação referente ao contato CSV. Aqui já está feita a importação. Agora a gente vai utilizar como exemplo a função da chamada dessa variável nome e e-mail na sua campanha. Muito útil aí para criar uma campanha dinâmica, ou seja, ao invés de se comunicar com o seu destinatário como olá cliente, você pode se comunicar como olá Márcia ou olá Paulo, compreende, né? Você pode trocar aí esse cliente pelo nome do destinatário devido à sua lista suportar essa função de multicampos, que inclui o nome e o e-mail. Então eu vou estar fazendo uma criação de uma campanha aqui com o exemplo dessa variável. Vamos lá, criar a campanha de e-mail. Nome da campanha, coloque o nome desejado, vamos colocar exemplo de campanha, criar site web. Formato de campanha de e-mail, pode deixar o padrão recomendado. E aqui os modelos de e-mail, você pode utilizar um se achar necessário. Que esses são os modelos padrões aí para você editar se você achar necessário, ok? Pode estar aqui navegando aqui pelas opções, né? Enfim. Aqui tem algumas campanhas pré-criadas. E também pode importar a sua própria campanha também. Ok? Vou utilizar aqui uma menor para ficar mais fácil de editar e mais rápido também, porque quanto mais rápido e direto o vídeo, melhor. Próximo, assunto da campanha. Anteriormente a gente escolheu o nome e agora o assunto. Como é uma campanha apenas para teste, vou botar exemplo de campanha criar site web mesmo. E o que ocorre? Sempre que utilizar um assunto de campanha de e-mail, o cliente pode estar utilizando aí algumas técnicas para melhorar aí a entrega
e a abertura da sua campanha. Como por exemplo, temos uma oferta especial para você, desconto, corra, esgotando os estoques. Enfim, criar algum assunto que chame a atenção do destinatário, que cause uma curiosidade do destinatário para ele estar aí tendo um incentivo de abertura de campanha, né? E quando se utilizar de uma variável no assunto, também ajuda, porque o que ocorre? Quando o destinatário recebe o e-mail, o que vai ser exibido para ele inicialmente vai ser o assunto e o remetente. No caso, o remetente aqui do criar site web, o assunto vai ser o assunto da campanha que o usuário vai estar inserindo. Então, quando a gente utiliza uma variável de nome no assunto e o destinatário recebe, como ele viu o seu próprio nome no assunto, já causa aí um incentivo aí, né, dele estar entrando nesse e-mail, nessa campanha. Então, você pode estar utilizando a variável de nome também no assunto, que vai ajudar, sempre que possível, e quando o nome não for muito extenso, tá? Porque nesse caso, desse exemplo dessa base de cadastro, a gente tem um nome, a variável nome junto com o sobrenome. Então não é muito bom usar não, porque vai ser um nome muito extenso. Mas quando é separado, first name com last name, né, separado os dois, você pode utilizar o first name no assunto da campanha. Ó, por exemplo, vamos aqui revisar aqui o conteúdo dessa campanha de exemplo. Ó, inclusive aqui já tem até algumas variáveis padrões, ó, como o e-mail address. Essa variável, ela chama o endereço de e-mail do destinatário. Ou seja, se o usuário for paulo@fulano.com, ele vai, quando o usuário receber essa campanha, vai ser chamado o e-mail dele, né, nessa entrega, paulo@fulano.com. Se for marta@fulano.com. E assim por diante. A variável, ela converte um campo interno no nome referente aos dados atuais. Então, basicamente, é dessa forma que funciona, explicando de uma forma mais simples. Aqui já tem a variável de e-mail como exemplo. Vamos aqui dar uma olhadinha. Essa é a variável de versão, de web versão, ou seja, para o usuário ter um endereço de visualizar online, né? Então, essa é a URL de visualização online em forma de variável. Ela está aqui, ó. Ela está aqui. Se a gente clicar aqui em editar, a gente vai poder ver, tá vendo? Ó, web versão. Essa variável, ela vai criar um link, né, um endereço para o destinatário clicar e visualizar no seu navegador, ao invés de ver só no seu e-mail, no seu cliente de e-mail. Muito útil quando o cliente utiliza uma campanha de imagem e o recebedor, porventura, pode bloquear a imagem, dependendo aí da classificação e da qualidade da campanha do usuário. Então, quando o destinatário clica na versão online, ele já vai ter aí todo o conteúdo da imagem, né, sem esse tipo de bloqueio. Então, é útil também. Bom, vamos lá, aqui eu vou estar falando da variável de nome, né? Então, vamos aqui chamar a variável de nome. Traduzir aqui rapidinho. Problemas para ver este e-mail, veja online. Vou selecionar, vou confirmar para ver se a variável de visualização web está ativa. Está aqui, ok. E aqui eu vou incrementar. Vou chamar o destinatário pelo nome. Para isso eu vou utilizar a variável de first name, ou seja, primeiro nome. A gente vai clicar aqui. Primeiro a gente vai clicar onde a gente quer colocar essa variável. Em seguida, clique em Show a variável Dynamic Content, né? Ou seja, exibir conteúdo dinâmico disponível, inserir campo extra. E aqui a gente vai ter a nossa base de cadastro atual.
você vai navegar na sua base criada, ou seja, no meu caso aqui, lista Roberta 1, e inserir o campo referente ao nome, primeiro nome, this name. Aí você já pode visualizar aqui, ó, first name, problemas para ver esse e-mail, ou seja, quando o destinatário receber, essa variável vai ser convertida no nome do destinatário. Paulo, problemas para ver esse e-mail, você pode até colocar uma vírgula aqui para ficar melhor. Paulo, problemas para ver esse e-mail, veja online. E a gente pode utilizar também no assunto, se o nome for pequeno, ok? Se for somente o nome, não junto com o sobrenome, porque se for nome e sobrenome junto vai ficar muito grande para o assunto. Então utiliza a variável de first name somente quando a lista tiver o nome separado do sobrenome. O que não ocorre nesse caso, porque o first name está junto com o sobrenome. Mas eu vou colocar aqui apenas como exemplo. Então a gente pode colocar aqui, ó, no início. Ou seja, quando o destinatário Paulo receber, vai ser Paulo, desconto, corra, esgotando os estoques. First name, desconto, corra, esgotando os estoques. Feita a campanha, você pode verificar as palavras-chave de spam, que é recomendado. Está numa pontuação ok. E em seguida você salvar e sair. Se por acaso você optar por pré-visualizar, você também pode. Porém, na pré-visualização, as variáveis não vão ser convertidas. Ou seja, quando você fizer um teste, quando o cliente fizer um teste, ele vai receber dessa mesma forma que está aqui, porque está em fase de produção, compreende? Então, quando ele receber o teste, as variáveis não vão ser convertidas, porque as variáveis não vão estar chamando os valores na base de dados, devido a ser apenas um teste. Então, se por acaso o cliente fizer um teste, você fizer um teste por aqui, e você não vê uma conversão de variável, ou seja, você não vê o first name sendo convertido pelo nome, é normal, porque é um teste, ok? Então a gente salva e sai. Salvar e sair. Para a variável ser convertida no nome ou no e-mail, é preciso realizar um envio de uma campanha. Realmente um envio de uma campanha, ou seja, enviar. Então, para a variável ser convertida, você vai ter que utilizar a função enviar. Para enviar, basta acessar minhas campanhas, exibir campanhas de e-mail. Se por acaso você quiser fazer uma revisão, clique em visualizar. Se quiser editar, clique em editar. Se desejar copiar, muito útil quando a campanha está sendo enviada atualmente. Ou se desejar excluir, é só clicar em excluir. Então você clica em enviar. Vamos lá, enviar. Deixe esse campo padrão, e aqui você escolhe a sua lista. No caso aqui, como eu estou fazendo um teste, apenas eu vou colocar em teste de e-mail. Em seguida, próximo. Bom, vamos lá. Aqui, enviado de é o nome que vai ser exibido para o seu destinatário. Aqui você coloca o nome da sua empresa, ou o seu nome, enfim. Envia a partir desse e-mail. Aqui é o endereço de remetente. Aqui é o endereço de resposta. Recomendo deixar o mesmo que o endereço de remetente. E aqui enviar e-mail de erro para. Essa opção enviar e-mail de erro para, ela normalmente está desabilitada na conta do cliente padrão. Por quê? Porque essa função ela trata os erros. Então não é muito bom o cliente ter acesso ao e-mail de erro, O e-mail de erro não é muito bom o cliente ter esse acesso, porque se ele alterar o e-mail de erro, o processamento do bolso não vai ser realizado de forma correta. Então normalmente o enviar e-mail de erro para vai estar desabilitado para a maioria dos clientes, exceto quando o cliente é revendedor, ele tem uma margem de ferramenta maior do que um cliente padrão, Mas a gente vai utilizar apenas o enviado de, enviar a partir desse e-mail e enviar e-mail de resposta para. São esses campos que serão utilizados. Vamos lá, deixa tudo padrão. Lembrando que essa opção tem que estar ativa, por padrão ela é ativa, rastrear links. Caso contrário, não vai ser contabilizada a sua abertura. Próximo.
Bom, tudo ok, né? Tudo criado, então você vai fazer uma revisão aqui do que foi editado e criado. Estando tudo ok, é só clicar em agendar envio. Após clicar em agendar envio, o sistema vai colocar em fila para início de disparo. Essa fila ela ocorre em até essa fila de envio, ela inicia o disparador em até 5 minutos. Então você vai ver essa contagem aqui de 4 minutos e diminuindo. Quando chegar em 0 é que vai ser iniciado o envio da sua campanha. Não se preocupe que você pode fechar aqui, você pode ir em outro menu que não sai, ok? O sistema ele envia tudo de forma automática após iniciado o disparo. Então, após criar um agendamento de envio ou após iniciar um envio, ele vai estar aqui rolando automaticamente e o usuário ele pode fechar a página, né? Enfim, se achar necessário. Para revisar os envios agendados atuais, é só clicar em Minhas Campanhas, Exibir Envios Programados, que vai estar lá contabilizando e contando, ok? Bom, galera, então é isso. Basicamente, esse é um tutorial para quem tem uma base de cadastro em CSV. É bem útil aí para quem não tem conhecimento sobre multicampos, formato CSV. Nesse tutorial foi abordado a questão da importância da lista CSV, a conversão do formato XLS do Excel para CSV e também como se mensurar a campanha nesse formato CSV e a importância das variáveis. Eu agradeço aí pela preferência em utilizar o Criar Site Web e e-mail marketing barato, com qualidade, suporte, assessoramento, publicidade, é só entrar lá, criarsiteweb.net. Forte abraço e boa tarde.